Boa noite, galera, canal Green Master, palpite de futebol na área. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. E sem demora, vamos ao que interessa, são os palpites dessa quinta-feira. Primeiro o jogo aí lá na Rússia, o Ufa contra o Samara. Meu palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Dos últimos 5 jogos do time do Ufa jogando em casa, todos os jogos bateram ambas marcam e todos os jogos bateram mais de 1,5 gols. E nos últimos 5 jogos do Samara jogando fora de casa, 4 jogos bateram ambas marcam e todos os jogos bateram mais de 1,5 gols. No último confronto entre os dois aí, foi 1-0 para o Ufa, mas foi em 2019. Eu acredito que vai sair no mínimo 1,5 gols nesse jogo. Próximo jogo aí no Paraguai, o Deportivo Capiatá contra o Átila. O Átila é favorito. Meu palpite para esse jogo é empate ou fora. Nos últimos 5 jogos aí do Deportivo Capiatá jogando em casa, ele empatou 3 jogos, perdeu 1 e ganhou apenas 1. O Átila fora de casa, ele é um ótimo visitante. Ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. No confronto direto aí, o último confronto foi em maio. O Átila goleou esse time aí do Deportivo Capiatá. Então acredito que empate ou fora é o melhor prognóstico para esse jogo. Próximo jogo aí no Peru, o Santos e o Pirata. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos aí do Santos jogando em seus domínios, 4 jogos bateram ambas marcam. E nos últimos 5 jogos do Pirata jogando fora de casa, todos os jogos bateram ambas marcam. 4 jogos bateram mais de 2,5 gols, ambas marcam e mais de 2,5 gols é o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo é Europa, Liga de Conferência Europeia, o Copenhague contra o Sivasspor da Turquia. Meu palpite para esse jogo é que Casa ganha esse jogo. O primeiro jogo aí foi 2-1 para o Copenhague. O Copenhague jogando em seus domínios, ele é um excelente mandante nos últimos 5 jogos aí. Ele ganhou 4 jogos e empatou 1. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos jogando de fora de casa, ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. Porém, esse time do Copenhague ele é muito superior tecnicamente. Eu acredito que jogando em seus domínios ele vai ganhar novamente. Próximo jogo aí, Europa, Liga de Conferência Europeia, Vitesse e o Anderlecht. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam. No último confronto desses dois times aí, foi 3-3 na casa do Anderlecht. Então acredito que ambas as equipes marcarão novamente, porque nos últimos 5 jogos aí do Vitesse jogando em seus domínios, 2 jogos bateram ambas marcas. Porém o Anderlecht jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos 4 bateram ambas marcas. Eu acredito que uma probabilidade bem forte para esse jogo aí, ambas marcam e mais de 2,5 gols também. Próximo jogo aí, Portugal, o Chaves contra o Académico Viseu. Meu palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Os últimos 5 jogos do Chaves jogando em seus domínios, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Todos esses jogos bateram ambas marcam. 3 desses jogos bateram mais de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Académico Viseu jogando fora de casa, ele não ganhou ninguém, ele é um péssimo visitante. Ele perdeu 4 jogos e empatou 1. No confronto direto, o último confronto aqui em abril, na casa do Chaves, foi 2-1, ou seja, mais de 1,5 gols no mínimo é o meu prognóstico para sair 2 gols nesse jogo. Próximo jogo aí na Romênia, o Politécnica contra o Polilase. Meu palpite para esse jogo é que saia mais de 1,5 gols nesse jogo. Nos últimos 5 jogos do time do Politécnica jogando em seus domínios, ele ganhou 3 jogos e empatou 2. Todos esses jogos saíram mais de 1,5 gols. 4 jogos saíram ambas marcam. O time visitante, por sua vez, é um péssimo visitante. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 jogos e ganhou apenas 2. Todos esses jogos saíram mais de 1,5 gols. 4 desses jogos saíram ambas marcam. Ou seja, 1,5 e ambas marcam. É um prognóstico bem forte para esse jogo. Próximo jogo aí na Rússia, o Zenit contra o CSKA Moscou. O meu palpite para esse jogo é que sai mais de 2,5 gols. Acredito que esse jogo aí no mínimo sai 3 gols. Nos últimos 5 jogos aí do Zenit,
jogando em seus domínios, um time fortíssimo em seus domínios. Ele ganhou 4 jogos, empatou 1. Todos esses jogos passaram de 2 gols e meio. O CSKA Moscou, por sua vez, jogando fora de casa, ele não é um mau visitante. Ele ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1 por Dinamo de Moscou por 2-1. 2 jogos bateram mais de 2 gols e meio, porém no confronto direto. O último confronto entre esses dois times foi em março. Saíram 5 gols, foi 3-2 para o Zenit na casa do CSKA Moscou. Se vocês observarem, nos últimos 4 confrontos entre esses dois times saíram mais de 2 gols e meio. Então acredito que isso vai acontecer novamente. O próximo jogo é na Islândia, o Reini contra o KV Reykjavik. Meu palpite para esse jogo é mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do KV jogando em casa, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. 3 desses jogos bateram mais de 2 gols e meio. O time visitante, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2. 2 desses jogos bateram mais de 2 gols e meio. Porém, no último confronto aí que eu observei, confronto direto entre eles, na casa do KV Reykjavik, foi 4-2, bateu 2,5 com bastante tranquilidade. Então acredito que isso vai acontecer novamente nesse jogo. E o último jogo aí, Série B, Confiança e Goiás. Aqui eu não tenho muito o que falar. O Goiás está na terceira colocação no campeonato. Ele está brigando ali com o Coritiba, com o CRB, pela liderança do campeonato. O Confiança, né, é o 19º colocado do campeonato, está na vice-lanterna. Nos últimos 5 jogos aí do Confiança, jogando em seus domínios, ele perdeu 4 jogos, empatou 1. O Goiás, por sua vez, jogando fora de casa, é um bom visitante. Nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. No último confronto, o confronto direto, foi em junho, na casa do Goiás. O Goiás ganhou de 2-0. Então, fora, empate anula, creio que seja o prognóstico mais certo para esse jogo. Então, galera, esses foram os palpites de quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral, curtir nosso vídeo, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Uma ótima quinta-feira, um abraço e até o próximo vídeo.